Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra e pedimos agora que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos as verdades que o Senhor quer transmitir ao nosso coração nesta noite. Abençoa teu povo reunido aqui, Pai. Nós te agradecemos também por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 8 de Mateus acontece logo depois que o Sermão do Monte terminou. Então, até aqui, para nós resumirmos o que nós vimos de Mateus, Mateus mostrou de onde Jesus vem como homem, a genealogia de Jesus. Também mostrou que Jesus é o Filho de Deus e que nasceu de uma forma sobrenatural. Também mostrou o poder, mostrou a autoridade desse rei, onde ele fala o início do reino. Ele fala dos pilares que regem o reino no Sermão do Monte. Então ele falou, até aqui nós vimos sobre os princípios do reino, a pessoa do rei. E agora uma coisa importante que começa a partir do capítulo 8, é o poder do rei. Porque Jesus, ele não é um homem comum. Apesar de ser humano, ele também é divino. E junto com o corpo, ou no corpo dele, Colossenses diz que neste corpo habita plenamente a plenitude da divindade. Então Deus está nele. E por isso ele é poderoso. O poder de Jesus não tem limites. Jesus é Deus e como Deus, ele é todo poderoso. Ele é El Shaddai. E nós vemos isso de maneira clara aqui, quando Jesus cura 3 pessoas. Nós temos um leproso, nós temos um centurião romano, e nós temos uma mulher. Preste atenção nos personagens. Primeiro, um leproso. Era alguém excluído da sociedade. Depois, um centurião romano. Os judeus
tratava os romanos como inimigos. O judeu acreditava que só eles, só o povo judeu era salvo, só eles eram o povo escolhido de Deus, e os gentios eles diziam, os gentios foram feitos para manter as chamas do inferno acesas. Então Jesus cura um leproso, alguém excluído da sociedade por uma doença. Um outro, ele cura o servo de um centurião, alguém que não era bem visto pelos judeus. E por fim uma mulher, e essa mulher também não era bem vista pelas pessoas. O judeu dizia o seguinte, na oração deles: eu te agradeço porque eu não nasci gentil e nem mulher. Então imagine o nível de preconceito que essas pessoas tinham. E Jesus começa curando exatamente um leproso, o servo de um centurião e uma mulher, para mostrar que para o Senhor não existem barreiras raciais, sociais, econômicas. O Senhor quebra todas as barreiras, e Ele pode quebrar as tuas barreiras. Ele pode quebrar aquilo do teu coração que impede você de crer, aquilo que torna um empecilho para você ir até o Senhor. Jesus quebra isso, e Ele quebrou isso quando curou um leproso, curou o servo de um centurião romano e curou uma mulher. E Ele quer curar você também, apesar de todas as dificuldades que talvez você interponha. Talvez o muro, você levanta um muro entre você e o Senhor, mas o Senhor derruba esse muro, Ele transpõe esse muro, e Ele chega para nos abençoar. Este é o poder do Rei, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e é sobre isso que eu quero comentar nessa noite, sobre o poder e a autoridade do nosso Rei. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade. Aliás, poder e autoridade caminham juntos. Quem tem poder tem autoridade, e quem tem autoridade é porque tem poder. Jesus, Ele tem o poder de fazer as coisas acontecer, e Ele também tem o poder e tem a autoridade de fazer essas coisas. Então nós vamos ver 5 coisas sobre o poder e a autoridade do Rei, e eu gostaria que você fosse identificando na sua vida essas coisas. A primeira coisa, o seu poder diante das situações impossíveis. A primeira coisa que eu quero tratar nessa noite sobre o poder e a autoridade do Rei é que este poder e autoridade, eles estão à nossa disposição mesmo quando as nossas situações são impossíveis, são situações intransponíveis. É quando você diz assim: não tem mais jeito, não dá mais, eu desisto. Então a situação aqui impossível, sabe qual era? Um homem leproso. A lepra, causada pelo bacilo de Hansen, era a doença mais temida do século I. Aliás, até ali, era uma doença temida. Então, além de ser incurável, ela trazia para as pessoas o drama do isolamento, porque a pessoa que foi diagnosticada com lepra, ela tinha que ser excluída da sociedade. Ele ia morar num leprosário, um lugar onde tinha mais leprosos. E a lepra é uma doença que vai degenerando, e a pessoa vai perdendo tecidos, vai perdendo músculos, vai perdendo o seu próprio corpo, até acabar com a sua própria vida. Então uma pessoa diagnosticada com lepra recebia uma sentença de morte. Então é impossível alguém ser restaurado. Quando alguém dizia: estou leproso, ele tinha que sair gritando pela rua: imundo, imundo, e todo mundo corria, porque lá vinha o leproso, até ele chegar no leprosário, e lá ele vivia da misericórdia das pessoas, ou os parentes que jogavam comida de longe, jogavam roupa de longe para essas pessoas. Então a pessoa era arrancada da sua família, ela não podia mais frequentar a sinagoga, que era um lugar de culto, nem o templo para uma festa. O leproso deveria ser recolhido e ali passar o restante dos seus dias. Era considerado imundo. William Barclay, ele diz que em nenhuma época a enfermidade convertia o ser humano em uma ruína tão grande como a lepra. Nenhuma doença poderia acabar com a vida de uma pessoa como a lepra. Essa infecção obrigava a vítima a viver separada dos outros e sair gritando: imundo, imundo. R.C. Sproul, ele disse que a lepra era a única doença em Israel que precisava de um veredito do sacerdote. Se você tivesse qualquer outra doença, você estava doente, buscava um remédio, curava ou morria, mas a lepra não, você precisava ir ao sacerdote, porque era uma doença espiritual. E o que a lepra simboliza? A lepra simboliza o pecado. E há algumas situações interessantes na Bíblia.
Para você ver como a lepra está ligada ao pecado. Por exemplo, Moisés casou com uma mulher cuxita, uma mulher negra, e a irmã dele começou a falar mal. Olha só, Miriam começou a falar: por que Moisés casou com uma mulher assim? Porque o preconceito estava enraizado nessas pessoas, já naquela época. E sabe o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. Porque nós não podemos falar mal dos servos de Deus, e todo o preconceito que nós temos alimentado no nosso coração é pecado. Então Miriam ficou leprosa porque falou mal do irmão que tinha casado com uma mulher cuxita. Depois nós temos outro caso na Bíblia. Geazi era servo do sacerdote, era servo do profeta Eliseu. Naamã foi lá para ser curado por ele. Naamã era leproso. E aí Naamã chegou depois de curado e ofereceu para o profeta ouro, prata, roupas. E o profeta falou: não, Deus faz as coisas de graça. Mas o servo Geazi olhou para aquele dinheiro, e aí Naamã foi embora. Ele foi atrás e falou assim: o profeta mudou de ideia. Chegaram visitas lá, deu uma confusão, não tinha nada para comprar. Dá um pouco de ouro, dá um pouco de prata. O Naamã falou: tá bom, leva. Aí quando ele chegou, Eliseu falou: onde você foi? Lugar nenhum. Além de ladrão, é mentiroso. E aí então o Eliseu fala: o meu espírito foi com você. E agora a lepra que era de Naamã vai passar para você e para toda a sua família. Então Geazi ficou leproso por causa da sua ganância, da sua mentira. E o último exemplo, a Bíblia tem vários exemplos. E o último exemplo é de Uzias. Uzias era rei, e era um bom rei. Uzias fez grandes obras em Jerusalém. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura. Ele plantou no deserto, fez trabalho de irrigação, criou gado, criou máquinas de guerra. O exército foi aparelhado na época de Uzias. Mas ele começou a olhar para aquele sucesso todo, e a Bíblia diz que ele engrandeceu-se. Ele se engrandeceu no coração, e ele falou: eu não sou só um rei, eu quero também ser sacerdote. E ele entrou no templo para oferecer sacrifícios. E os 80 sacerdotes falaram: você não pode fazer isso. Mas ele mesmo assim teimou e entrou no templo, e naquela mesma hora tornou-se leproso, porque ele não podia fazer essas coisas. Então a lepra, ela estava diretamente ligada ao pecado. A lepra tem algumas características que são iguais ao pecado. Por exemplo, a lepra deixa você insensível. Aliás, um dos exames é com a agulhinha lá na área atingida. Se você sentir alguma coisa ou não sentir, eles espetam, eles colocam algumas coisas ali para você sentir. Se você sente, está tudo bem. Se você não sente, é um alerta que você pode estar contaminado. Então o pecado da mesma forma nos deixa insensíveis. O pecado insensibiliza. O pecado separa as pessoas, como a lepra fazia. O pecado deforma, o pecado mata. Então, como a lepra, o pecado também se espalha, contamina. E só tinha um recurso para uma roupa contaminada pela lepra. A roupa do leproso era totalmente queimada. A casa do leproso totalmente queimada. Do mesmo jeito que o pecado levará as pessoas ao inferno. Então a lepra tem esse simbolismo do pecado, e ela aponta para o pecado. E aí como você pode pensar: mas qual é a solução para o problema do pecado? Para nós é impossível, mas para o Senhor não é, porque Ele derramou o seu sangue na cruz. E aí então todo aquele que está contaminado pelo pecado agora pode ser purificado, porque para o Senhor não há impossíveis. Então a primeira coisa do poder do rei é que ele vê a nossa situação de pecado, ele vê todo o mal que nós fizemos, ele sabe do nosso passado, ele conhece a nossa história, mas ele diz: eu posso resolver essa situação. E é por isso que nós cantamos esse último cântico: agora que eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Não há condenação, porque o sangue que desceu na cruz, Ele purifica, Ele limpa de todo o pecado. Porque para o Senhor não há impossíveis, não há nada impossível ao Senhor, porque o seu sangue é poderoso. Então a primeira coisa que você tem que pensar do poder de Jesus é que nada é impossível a Ele. E isso também vale para as nossas situações. Jesus perdoou os nossos pecados, era a coisa mais difícil de acontecer. Purificou o leproso, purificou o pecador.
Mas ele também está, o poder do Senhor está para nós, para aquelas situações difíceis da vida. São situações onde o negócio não sai, são situações onde você tem um problema familiar, um problema de saúde, alguma coisa desesperadora, em que você olha para o céu e fala: Senhor, de onde vem o meu socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, porque Jesus tem poder de perdoar pecados, nada é impossível a Ele, mas Ele tem poder de resolver todas as nossas situações. Então eu não sei o que é impossível para você hoje, eu não sei o que é difícil para você, mas o sangue de Jesus, o poder do Rei, tem autoridade para solucionar, para a glória e honra dEle. Então, o poder de Jesus, diante das situações impossíveis, purifica o nosso pecado. Esse homem era leproso, excluído, e ele vai até Jesus. Observe aí no capítulo de número 8, quando Jesus desce do monte, as multidões estão seguindo, e aparece esse leproso, e aproxima-se de Jesus, e ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar. E aí então, a segunda ideia é que o poder de Jesus, o seu poder, nos enche de esperança. Você pode falar a segunda frase? Seu poder nos enche de esperança. Talvez você chegou aqui hoje perdendo as esperanças, ou disse: eu perdi a esperança, eu não tenho mais esperança em nada, a vida foi tão injusta, aconteceram tantas coisas ruins, que eu perdi a esperança. Pois saiba que o poder do Rei pode restaurar essa esperança perdida, em nome de Jesus. Aquele homem, ele saiu do lugar onde ficava, lá no leprosário, e foi até Jesus, porque ele sabia que diante dele estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho bendito de Deus. Olha só, que lições importantes aqui para quem perdeu a esperança. Veja que ele não desistiu, apesar das circunstâncias. Então ele não desistiu de ir até Jesus, porque ele tinha vários empecilhos. Passar pelo meio do povo, um leproso não podia. Sair do seu lugar e ir até o lugar onde as pessoas saudáveis estavam, era impossível para ele. Mas ele não desiste, apesar das circunstâncias. Esse homem já estava no estágio mais avançado da doença, o corpo todo mutilado pela doença. Ele estava apodrecendo vivo. Ele não podia aproximar-se de ninguém porque era impuro. Mas mesmo assim, ele vai até Jesus, porque ele não desiste, apesar das circunstâncias. Quando as suas circunstâncias estiverem contra você, se levantarem contra você, igual um muro, diga: eu não vou desistir, mesmo que as circunstâncias estejam contra mim. Eu não desistirei. Nós cantamos isso. Eu nada temerei, para frente eu irei, porque eu sei que vivo estás. Se Jesus está vivo, e Ele está, você não precisa desistir. Então não desista diante das circunstâncias. Não desista quando alguma coisa der errado. Ou não olhe para você e diga: não tenho forças. Mas vá até o Senhor. A outra coisa, ele aproxima de Jesus apesar de estar impuro. Ninguém deve sentir-se impuro ou demasiadamente impuro para aproximar de Jesus. É aquela pessoa que pensa assim: eu não posso ir na igreja. Por quê? Sou pecador demais. Aliás, a igreja é um lugar de pecadores. A igreja é um lugar onde pecadores reconhecem o seu pecado. Agora tem gente que não recebe essa verdade, e ele fala: não, você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu sou. Então ele acha que o seu pecado é grande demais para o poder de Jesus. Mas Jesus, nada é impossível a Ele. O sangue de Jesus pode purificar de qualquer pecado. Mas a pessoa, ele se sente impuro demais e não recebe o perdão. Você sabia que isso é um problema que muita gente tem? De não saber lidar com a culpa. Ele fez alguma coisa errada e ele não consegue mais sobreviver a partir dali. E aquela culpa está sobre ele. Aquela culpa o atormenta o tempo todo. Alguns inclusive chegam a tirar a própria vida por causa da culpa, porque não conseguem sobreviver. Quando na verdade, apesar de todo o erro, de toda a culpa, Cristo Jesus pode tirar essa culpa de nós, como alguém que tira o peso das costas de alguém. Então, esse homem podia dizer: eu sou impuro demais. Mas não, ele fala: eu sou impuro,
mas eu vou no lugar certo, alguém que pode me purificar, e esse é o Senhor. Então ele olhou para a sua situação, ele disse: alguém pode resolver isso para mim? Então nada é grande demais para o poder do Senhor. E se você caiu num pecado, e se você errou, e errou feio, diga assim: o Senhor pode me purificar, e eu vou entregar a minha culpa para o Senhor. Olha essa coisa importante. Não fique com a culpa. Culpa não pode ficar sobre você, porque Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados. Então entregue para Ele. O Senhor já levou a minha condenação, e nenhuma condenação há para quem crê no Senhor. E se eu estou no Senhor, eu sou livre da culpa. Então esse homem aproxima de Jesus, apesar de ser impuro. E ele faz o que quando aproxima de Jesus? Ele o adora, e adorou, provavelmente ajoelhou, reconheceu que Jesus é Deus. Então esse homem, ele vai até Jesus, não com arrogância, mas ele se humilha. Você quer ser abençoado? Vou perguntar de novo: você quer ser abençoado? Então se humilhe na presença do Senhor. Tiago diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. É a promessa da palavra. Mas chegue arrogante diante do Senhor, chegue de nariz empinado, e você não vai receber nada das mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Sabe qual que é a maior humilhação que nós temos? É quando você diz: eu sou pecador, eu não posso ir para o céu sozinho, eu preciso do Senhor. Então humilhe-se na presença do Senhor, adore o amigo dos pecadores, não vá com arrogância, vá sem fazer nenhuma exigência, adore ao Senhor. E por fim, ele chega e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar. É interessante que esse homem não faz uma oração de determinação. Você deve ter ouvido alguma oração de determinação. Senhor, eu determino a minha cura, eu exijo a minha prosperidade, eu exijo que o Senhor resolva o meu problema. Não, ele fala: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E o que Jesus fala? Quero, fica limpo. Então a segunda ideia é que o poder de Jesus, ele enche você de esperança. O homem estava completamente leproso, perdido, excluído, mas ele fala: eu sei que alguém pode resolver, e esse alguém é Jesus. Do mesmo jeito eu e você perdemos as esperanças, talvez, pelas lutas da vida, pelos problemas que nós enfrentamos no passado, e você fala assim: não tem mais graça para fazer nada. Jesus pode restaurar essa esperança em nome de Jesus. Ele pode restaurar a esperança de um casamento abençoado, de uma família abençoada. Ele pode restaurar a esperança do seu trabalho, porque às vezes as situações são tão afrontosas para nós, os planos do governo, a economia, os altos impostos, que você fala: não vou dar conta. Mas o Senhor renova a sua esperança. E o brasileiro é um sobrevivente, meus irmãos. Você não desiste, você confia no Senhor, apesar de todas as situações adversas. A terceira ideia é que o poder de Jesus, ele traz para nós compaixão e traz restauração. O Senhor Jesus restaura, o Senhor Jesus é compassivo. Então o que Jesus fala? Aqui no versículo de número 3, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Olha que detalhe interessante: ninguém podia tocar no leproso, porque ele se contaminaria. Mas Jesus não tem problema nenhum em tocar o leproso. Então aqui mostra a compaixão de Jesus. Ele toca em você. Ele não tem problema de falar: eu sou seu Salvador. Quem aqui, não precisa levantar a mão não, tá? É uma pergunta retórica. Quem aqui já teve vergonha de algum parente nó cego? Se é que você tem algum. Meu Deus, é parente meu. Você é parente de fulano? É, ele é meu irmão, ele é meu primo, ele é meu tio, ou meu pai, ou meu filho. Todos nós temos alguém na família que a gente fala assim: vai me convidar para a festa? Vai ter que convidar, se não convidar o problema está feito. Aí você fala: mas tem como a gente não fazer? E a gente tem vergonha de algumas pessoas, só que Jesus não tem. Lá em Hebreus ele fala assim: o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha que interessante. Ele é o Filho de Deus, o Filho biológico, unigênito de Deus.
e nós somos filhos adotivos. E ele não tem problema nenhum de falar: ei, irmão. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele não se envergonha de nós, porque ele é compassivo. Ele tocou em nós, ele tocou na nossa imundícia, ele relevou os nossos pecados. Não tenha vergonha do Senhor, porque ele não tem vergonha de você. Aliás, a única vez que a Bíblia fala que Jesus vai ter vergonha é lá no céu, quando ele vai falar para algumas pessoas: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Para quem que ele vai dizer isso? Para quem teve vergonha de confessá-lo aqui na terra, para quem teve vergonha de crer em Cristo aqui na terra. Então Jesus é compassivo, ele toca no homem. E olha que interessante, e ele é muito resoluto. Ele fala: eu quero. Senhor, se quiseres pode purificar. Quero, fica limpo. Tocando, a lepra o deixou, e esse homem ficou completamente restaurado. Então eu quero que você receba de Jesus nessa noite a sua compaixão, toda a misericórdia do Senhor. Receba essa compaixão, receba o toque do Senhor, porque ele toca em você nas suas necessidades, nas suas tristezas, nas suas frustrações. Ele toca em você nas suas crises, nos seus traumas. Ele toca em você e diz: eu quero te purificar, você é meu irmão. Quando ninguém te abraça, o Senhor te abraça. Quando ninguém te toca, o Senhor te toca. Quando todos te rejeitam, o Senhor te aceita. E a Bíblia diz assim: todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Lá em João, Jesus fala: todo aquele que vem para mim, eu não lanço fora. Alguém aqui já teve dúvidas, eu sei. Será que Jesus me aceitou? Será que meu nome está no livro da vida? Será que eu sou salvo mesmo? Porque se você crê em Jesus, creu nele, entregou a vida para ele, a Bíblia diz: eu não lançarei fora. Ele não joga ninguém fora. E ele faz exatamente isso com esse homem: eu quero, fica limpo. Experimente a compaixão do Senhor, o perdão e a restauração do Senhor. Então essa situação me ensina que o Senhor é compassivo, que o Senhor é restaurador. Ele é o restaurador de corações, das emoções, do corpo, da alma, da mente, do espírito atribulado. O Senhor restaura. E aí então nós vamos para a quarta ideia: o seu poder e a sua autoridade precisam ser reconhecidos. Você reconhece o poder do rei? Amém, meus irmãos? Você reconhece a sua autoridade? Olha o que acontece aqui. Ele curou o leproso e aí foi para Cafarnaum. E entrando em Cafarnaum, apareceu um centurião. Era um comandante de 100 soldados, uma centúria. Ele tinha 100 soldados às suas ordens. Ele era um oficial do Império Romano. E ele vai para Jesus com um problema. O criado dele estava paralítico, sofrendo horrivelmente, estava de cama, doente. E aí Jesus fala: eu irei curá-lo. Olha que interessante isso aqui. Ele é resoluto. Jesus nesse capítulo está muito decidido. O leproso falou: se o senhor quiser pode purificar. Ele falou: quero. Agora chega o centurião e fala: o meu servo está lá em casa, doente, paralítico, está morrendo. Eu vou lá com você, eu vou curá-lo. Aí o homem fala: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu tenho servos, eu tenho soldados debaixo das minhas ordens, e eu mando e eles obedecem. Então só manda com uma palavra, e o meu servo ficará curado. Aí Jesus ficou admirado dessa fé. E ele falou: nunca encontrei fé como essa, nem mesmo em Israel. Porque esse homem reconheceu a autoridade do Senhor. E naquele mesmo instante, Jesus curou à distância esse rapaz. O que nós aprendemos aqui? São algumas coisas importantes que eu quero lembrar. Esse homem procurou Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus. E Jesus aqui, como eu falei, está muito resoluto. Ele fala: eu quero e purifico o homem, eu vou na sua casa, eu quero te curar. O que eu aprendo é que Jesus é assim mesmo. Quando você dobra o joelho e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Ele fala: quero, vamos mudar isso agora. Ele é resoluto. Qual que é o problema então? O problema é que ele é resoluto e nós somos enrolados. Somos nós que ficamos falando algumas coisas para o Senhor. Nós demoramos em decidir. Eu estou conhecendo a igreja, eu tenho as coisas para resolver, eu não vou batizar agora, eu tenho algumas coisas para colocar. E nós ficamos nessa enrolação.
Já imaginou se Jesus fosse assim? E ele fala, na cruz, está na moda agora, o pessoal na internet fala que comecem os jogos, que comecem. Depois ele vai na cruz e fala, que comece a salvação. O que ele falou? Está consumado. Ele não fala, e iniciou-se a saga da salvação, e começamos a grande aventura de salvar o homem. Não, ele fala, está consumado, resoluto. Sabe qual é o problema? Nós é que não somos resolutos. Eu quero desafiar você. Hoje é o dia de crer. Hoje é o dia de falar, eu vou para frente, eu vou levar Jesus no coração, eu vou assumir Cristo publicamente, eu não quero mais ficar enrolando. O que você diria se estivesse namorando, e aí esse namorado seu nunca te pede em casamento? Nunca. Enrola daqui. Alguém vai falar assim, mas pelo menos está namorando, né, pastor? Pois é. Mas imagine que está namorando lá, e aí você dá todos os sinais, e você fala, meu sonho é ter uma casa, filhos, o tempo está passando, é ruim ter filho depois de uma certa idade, né? Cansa. E ele lá. O que você faz com uma pessoa dessa? Falta de resolução. Fala assim, gosto de você, vou casar com você, e estou pedindo você em casamento aqui. Aqui está a aliança. Já imaginou? Ore para encontrar alguém resoluto. Da mesma forma, você, homem, ore para encontrar uma esposa, uma mulher que fala assim, ou você fala assim, estou aqui, está aqui a aliança, quero casar com você. Fala, não estou preparada. Não, é muita responsabilidade, eu preciso te conhecer melhor. E aí vai enrolando ele, ou ele enrola essa mulher. Jesus não é assim. Ele fala, eu quero e vou fazer. E hoje é o dia de você parar de enrolar, de dar desculpa. Jesus é resoluto, seja resoluto também. Então, nessa história toda, qual que é o problema? O problema sou eu. Você é o problema. Às vezes fala assim, nunca mais volto naquela igreja, porque fui lá, o pastor falou que eu sou o problema. Mas não é. Então, para não ficar só na minha palavra, olhe para alguém do lado e fale, você é o problema. Dá uma palavra profética. Você é o problema. Não é Jesus, meus irmãos. Não é Ele. Somos nós. Ninguém falou para mim aqui, fala aqui. Obrigado. Essa é a ideia. Eu preciso desse confronto, porque Jesus é resoluto. Ele falou, vou na tua casa. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Jesus reconhece a fé daquele homem. E nessa ideia aqui, há 3 reconhecimentos bem importantes. O povo viu que aquele homem era digno, porque ele ajudou a construir a sinagoga. Ele viu que ele não era digno e não merecia que Jesus fosse na sua casa. E por fim, Jesus admirou da sua fé. E Jesus reconhece que ele é um homem digno e cura o seu servo. Então aqui, reconheça a autoridade. E a palavra-chave aqui é, seja resoluto. Aliás, Jesus fala uma coisa importante. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque passar disso, vem do maligno. Então, resolva a sua vida com Deus. Resolva a sua vida com o Senhor. Hoje é o dia, Paulo diz, hoje é o dia da salvação. Não é para amanhã. Não fique enrolando mais. Jesus vai falar, eu quero e eu vou na tua casa. Isso é resolução. Saindo dali, ele vai para a casa de Pedro. E a quinta ideia, o seu poder nos restaura para nós o servirmos. Chegando, Pedro morava com a sogra, provavelmente morava na casa da sogra. Casou-se com a filha dela, e era muito difícil as moradias naquele tempo. Então Pedro não era rico, ele era pescador, e provavelmente morava com a sogra, e junto com o seu irmão também, André. E a sogra, a dona da casa, estava enferma. O texto diz que ela estava ardendo em febre. Meus irmãos, a febre matava, porque eles não tinham remédio nessa época. Eles tinham uns tratamentos muito bizarros para as doenças. Eles cortavam a pessoa, tiravam o sangue, faziam sangria. Eles usavam medicamentos feitos à base de fezes. Eles tinham todo tipo de tratamento, mas tudo de maneira empírica. Eles achavam que ia dar certo. Nada comprovado. Então eles ficavam muito limitados. É por isso que Jesus cura tanto. Porque o grande problema social era a doença. Eles não tinham cura para as suas doenças. E aí então chega na casa de Pedro, a sogra está acamada.
E olha que interessante aqui, algumas lições são importantes para nós. O que nesse capítulo fica em evidência? Jesus está querendo entrar numa casa. Observou? Ele está preocupado com uma família, porque ele restaura o leproso. Para onde o leproso vai depois de curado? Ele mandou, vai lá no sacerdote, pergunta como é que você está, e se ele te liberar, volta para casa, para testemunho. Então Jesus restaura o leproso para ele voltar para casa. Ele queria ir na casa do centurião. Como não foi, ele vai para a casa de Pedro. A sogra de Pedro morava com ele, juntamente com seu irmão. E nós aprendemos uma lição importante. Eu preciso receber Jesus na minha casa. Quando a gente pensa numa casa ou lar, a gente pensa em casar, ter um lugar para morar. E Jesus, onde fica nessa história? Onde Jesus entra nesse projeto? A coisa mais importante da sua vida não é a casa que você mora, não é o conforto, os móveis, não é o lugar que você mora, mas é se Jesus está ou não está na sua vida. Se ele está ou não está no seu lar, se ele está ou não está na sua família. Essa é a coisa mais importante. Jesus está com você? Ele está na tua casa? Quando Jesus começa o seu ministério, meus irmãos, ele vai fazer o primeiro milagre num casamento. E isso é muito importante, porque mostra que nós, como pessoas sociáveis, nós precisamos trazer Jesus para a nossa realidade, trazer Jesus para o nosso lar. Então ele vai para a casa de Pedro, entra na casa de Pedro, e Pedro o recebe. Então nesse capítulo aqui, Jesus está querendo entrar numa casa, e nessa noite ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar no seu lar, ele quer mudar algumas coisas na sua casa, ele quer que você o receba, dizendo, como Pedro recebeu. E quando ele chega, ele toma pela mão a sogra, ela não pediu nada, ele viu como ela estava, toca na mulher, e ela, fraca, doente, sem esperança, ela se levanta. E Jesus quer tocar em você também. Talvez você está fraco, desesperançado, deprimido, revoltado, frustrado com a vida. Jesus quer tocar em você, do mesmo jeito que ele tocou na sogra de Pedro. E aí então a febre o deixou, e essa mulher passa a servir Jesus. O que ela fez? Talvez foi lá, pegou uma botija com água, leite talvez, coalhada, um pedaço de pão, e trouxe para o Senhor. Porque quando Jesus nos cura, nós estamos prontos para servir. Enquanto Jesus não toca em você, não te cura, você não pode servir. Nós só podemos servir ao Senhor quando Ele nos restaura, quando Ele nos toca. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer trazer nova esperança para o teu coração. O poder dele está aqui. Jesus não mudou. 2024. Estamos no século 21. Alta tecnologia, velocidade das informações, alta conectividade. Mas Jesus continua o mesmo. Que a palavra diz: Jesus Cristo, ontem, hoje, será para sempre. Esse é o nosso Senhor. É o Senhor que não muda. Então o poder dele está agora, da mesma forma, operando em nossa vida. E ele quer tocar em você, purificar você como fez ao leproso. Ele quer curar você para que você reconheça a autoridade dele, como ele fez com o centurião. E ele quer tocar em você para que você possa servir ao Senhor, servir a sua casa, servir a sua família. E dizer assim: hoje a minha vida é uma vida cheia da bênção do Senhor. Bênção de Deus só é bênção quando eu passo a servir aos outros. E Jesus quer tocar em você, para que você sirva aos outros. Talvez você não está servindo nem a sua família. Quando o pecado entra na nossa vida, quando nós somos consumidos pelo pecado, quando nós estamos sem esperança, nós não somos uma bênção na nossa casa. Nós murmuramos, reclamamos. Nós somos pessoas que espalham o pessimismo. Mas quando Jesus nos toca, nós começamos a servir a nossa casa. Nós somos fonte de alegria. Então o marido olha para você e fala assim: você está alegre hoje? Não, você precisa ver o que eu fiz. Vem aqui no forno. Aí você abre assim, aquela forma, vem um papel alumínio. O que tem aí dentro? Surpresa. Aí você abre lá, tá aquela costela secando assim, cheia de gordura. Porque você está servindo. Quando você está triste, desesperançado, fala: faz um ovo. Não que o ovo não seja bênção.
mas você não tem ânimo para cozinhar, você não tem ânimo para varrer a casa, você não tem ânimo para trocar de roupa. A pessoa chega em casa, você está lá, parecendo que saiu de uma guerra dos farrapos, acabado, você não tem ânimo nem para pentear o cabelo, mas quando Jesus toca, você está pronto para servir, é uma bênção. As crianças chegam da escola, é aquela alegria toda, a casa brilha, cheia da alegria do Senhor, e quando Jesus está nessa casa, ali está a bênção do Senhor. E Jesus quer fazer isso com você hoje, o poder dele está aqui, creia, dá o primeiro passo, faz igual o leproso, todo cheio de pecado, todo contaminado, mas ele vai até o Senhor, adora e diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. O que Jesus faz? Quero. Jesus não fala, a gente gosta muito dessa palavra, a gente usa muito uma frase: vou pensar no teu caso. Seu filho fala assim: pai, posso ir na sorveteria? Você me leva na sorveteria? Vou pensar no teu caso. E você fala assim: como é que está a tua nota? E você começa a chantagear, começa a ensinar mérito, quando na verdade você devia ensinar graça. E aí então vou pensar no teu caso. Tua mulher fala assim: amor, a gente podia sair para ir comer um espetinho ali. Você fala: vou pensar no teu caso. E você não é resoluto, e você não abençoa. Hoje é o dia de você parar de ser enrolado, parar de ser o problema. E semana que vem a gente vai falar essa frase ao contrário: Jesus resolveu o meu problema. Se você crê em Cristo, dá para falar hoje ainda: Jesus resolveu o meu problema. Você não é mais o problema, porque Jesus está na sua vida, Jesus está na minha vida, acabou o problema. Fala aí, Lucinei, você não é mais o problema, porque Jesus está isso, fala isso, por favor, eu preciso ouvir, eu não sou mais o problema, porque Jesus está na minha vida. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui são lições importantes. Aí depois o capítulo 8, no versículo 17, diz que Jesus curou muitas pessoas, expulsou demônios, curou os enfermos, para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. O que o profeta falou? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E a maior doença que eu tinha era o pecado, a lepra espiritual que me corroía. E o Senhor levou a minha doença, e Ele quer levar a sua. Ele quer levar tudo aquilo que te oprime, todas as suas dúvidas, todos os seus problemas. Agora é a hora de você colocar aos pés da cruz. Eu quero convidar, Senhor, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Amém. Estamos diante do Teu poder, Teu grande poder e Tua grande autoridade. E esse poder e essa autoridade do Senhor restauram e renovam a nossa vida. E nesta noite o Senhor trouxe Teus filhos aqui, para que eles ouvissem essa palavra de restauração, de ânimo. E a minha oração é que eles resolvam, sejam resolutos e entregar ao Senhor as suas vidas e começar uma nova história com o Senhor. A nossa família é bendita, a nossa casa é bendita, nossos filhos são benditos do Senhor, e nós não queremos o fim, pelo contrário, nós queremos que a nossa casa se levante das cinzas, talvez, que haja esperança para a nossa família, que haja esperança para os casamentos, que haja esperança para o trabalho dos irmãos, que haja esperança para esses corações deprimidos, que haja alegria nesses corações, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor toca, como tocou o leproso. O Senhor manda a distância, no tempo e no espaço, e nos cura de toda ferida. O Senhor nos toca para servirmos, como o Senhor fez com a sogra de Pedro, e nós estamos aqui dispostos a servir ao Senhor com todo o nosso coração. Pai, que nesta noite pessoas se convertam ao Senhor, resolvam entregar seus corações ao Senhor, que nessa noite haja cura para o nosso coração, e haja uma restauração completa na nossa família, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, estejam com a igreja de Cristo, hoje e para todo sempre, amém. Que Deus te abençoe ricamente. Dá um abraço do seu irmão, e que a sua semana seja cheia da bênção do Senhor.